Olá, bem-vindos a mais um Falando sobre Educação. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a educação infantil e a BNCC. Bom, todo mundo sabe o que é a BNCC, mas vale lembrar. Base Nacional Comum Curricular, um documento normativo que vai agora direcionar a organização curricular das escolas. Mas o que ela pode influenciar diretamente na educação infantil? Antes de começar a falar nisso, vamos lembrar um pouquinho sobre o histórico da educação infantil aqui no Brasil. Por muito tempo, até meados até dos anos 60, por aí, a educação infantil sempre teve uma cara muito cuidadora. Sempre foi um espaço ligado ao cuidado de crianças carentes ou então a crianças abandonadas. Quando a gente começa a ter ideia de educação infantil para classe média, classe operária, né, as escolas públicas criam esses espaços, a gente começa a ter os jardins da infância. Quem não lembra de ir à escolinha, ao parquinho, a esse espaço em que a gente ia para brincar, né? Pouco se tratava da educação. Ele não estava ligado a essa formação do aluno, né? Por muito tempo a gente não pensava nisso, apesar de já ter toda a teoria do desenvolvimento do Piaget lá fora, todo mundo já discutindo a importância do trabalho com a primeira infância. Apesar de a gente já ter algumas escolas modelo já discutindo isso aqui, vivenciando isso aqui no país. Mas a escolinha era sempre aquele lugar diferenciado. Até as próprias pessoas que trabalhavam na área, com as crianças de educação infantil, não precisavam ter uma formação completa, né? Nós mesmos falávamos isso, lembra? Aliás, até hoje tem gente que ainda fala: agora que você vai para a escola, agora você vai aprender, agora você tem prova, agora a escola é séria. Como se tudo que ele viveu na educação infantil fosse só para ficar ali brincando. A gente tem alguns pais que ainda têm essa impressão, né? O que você fez hoje na escolinha? Brincou. Que vida boa. É só brincar, né? Como se essa brincadeira não tivesse valor na formação. Quando a gente tem essa redemocratização no nosso país, quando a gente tem a reformulação da LDB, a criação dos referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, que bom a gente começa a ter um novo olhar para esse espaço. Eu particularmente sou suspeita, gosto muito de trabalhar com essa fase e é muito importante. O que a gente faz agora na educação infantil vai refletir na formação toda da criança. Ela é mais importante do que a graduação, né, para o desenvolvimento do sujeito. Então, isso é importante da gente ressaltar. Esta mudança de comportamento vinda com os documentos e quando a educação infantil passa a fazer parte da ideia de formação integral escolar aí do desenvolvimento da criança. Então, deixa de ser um segmento à parte para fazer parte desse todo. A BNCC reforça isso e isso é um ponto muito importante para a gente levar em consideração nas nossas discussões e no nosso trabalho. A BNCC reforça que na primeira infância, na educação infantil, que a gente já começa todo um trabalho de desenvolvimento de habilidades para formar o sujeito de modo integral. Para a gente garantir a equidade, a igualdade da formação dos cidadãos, é preciso que essa educação infantil seja organizada com qualidade. E por isso, as 10 competências gerais que a base promove, né, nos propõe como itens importantes para a formação do indivíduo, começa da educação infantil até o ensino médio. É um trabalho contínuo, progressivo. Isso é muito importante para nós falarmos nas reuniões de pais, para nós termos isso como consciência, como professor de educação infantil. Que agora, e aí só terminando a ideia do histórico, também já não pode ser uma pessoa qualquer, tem que ser uma pessoa com formação, a pedagogia, então a LDB trouxe isso, precisa ter pedagogia, precisa ter formação. Que bom! Com isso, com esta organização que nós já tínhamos, com esse caráter mais firme do desenvolvimento da criança, com os referenciais e agora com a BNCC, outra coisa importante que a gente traz para esse segmento é a importância de uma organização curricular. Então,
vamos recordar nosso parquinho, né? Eu ia no parquinho, me lembro disso. Era na cidade, chamava Cidade Mãe do Céu, a escola, ali no Tatuapé, num bairro aqui de São Paulo. Uma graça, todo mundo ia de conguinha vermelha, shortinho vermelho, blusinha, e a gente não tinha uma lógica nessa organização curricular. Então assim, hoje a gente pintava a maçã de vermelho, amanhã a gente contava até 10, e no outro dia a gente fazia trabalhos motores. Essa lógica desse desenvolvimento, dessa organização curricular, ela existia independente dos lugares e cada um podia compor essa organização. Então a BNCC diz, olha, vamos organizar um currículo de modo a atender os 6 direitos de aprendizagem das crianças. Então, neste espaço formativo é importante que o professor e a gestão organizem as atividades de acordo com campos de experiência, as habilidades presentes nesses campos e garanta esses direitos da educação, né? Esses direitos de aprendizagem. Então vamos lá. Eu preciso compor planos de aula que tenham intenção pedagógica. Olha, outra mudança significativa e importante para a educação infantil. O meu trabalho é norteado por uma intenção pedagógica. Então eu vou passar um filme por quê? Nós vamos ao parque porque preciso desenvolver tal habilidade. Nós vamos brincar de monta-monta porque nós vamos fazer experimentos, nós vamos traçar, nós vamos contar, com uma lógica desses campos, com uma intenção pedagógica. O professor da educação infantil toma para si agora um papel muito importante, um papel formativo, um papel de um olhar de alguém para este sujeito que vem ao espaço escolar precisando que nós tracemos caminhos para ajudá-lo a entender quem ele é, o espaço em que ele vive e quais são as primeiras interações que ele vai fazer com o meio. Então vamos pensar lá nas fases do desenvolvimento Piaget, então olhando aqui eu, o outro e a interação com esse mundo e com as pessoas e com os objetos. Como eu vou compor um plano de aula que faça com que essa criança vivencie situações de aprendizagem? Este é outro ponto importante da educação infantil. Espaço de vivência. Eu só aprendo nesta fase se eu experimentar, se eu viver, se você me proporcionar momentos de aprendizagem. E momentos de aprendizagem parte do princípio do pensar, falar, trocar, me expressar, conviver, sentir, cheirar, comer, provar, tudo aguçado para que esse aprendizado seja real e significativo. Ao professor de educação infantil cabe ter um olhar avaliativo e descritivo para este processo de aprendizagem, que tenha uma lógica, que tenha uma continuidade e que será base para que a aprendizagem dos anos iniciais e dos anos finais possa ser progressiva e também traga aí qualidade. Vamos agora pensar nos 6 direitos de aprendizagem que a BNCC nos propõe, pensando nessa criança que explora, que sente, que precisa falar, que precisa trocar. O primeiro direito à aprendizagem da criança é o conviver. Sai do espaço familiar e vai para a escola. Este primeiro local em que ele vai encontrar o outro, em que ele vai se deparar com semelhanças e diferenças, com necessidades de emprestar, trocar, ele vai ter necessidades de negar a brincadeira, de ceder o espaço, ele vai ter que conviver. Então, quais são as estratégias que esse espaço escolar da educação infantil vai promover para o conviver? A importância do trabalho em equipe, a importância da partilha, a importância de viver
as diferenças, a importância de observar o mundo, sentir o mundo, desde os bebês até a criança pequena. Então, outra coisa importante é a classificação que a BNCC nos traz. Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Como é que a gente vai passando dessas fases do conviver? Primeiro, conviver comigo. Então, eu preciso, como bebê, entender quem eu sou, qual é a relação que eu tenho com o meu corpo, como é que eu controlo essas sensações e esses sentimentos. Como é que eu controlo minha motricidade, como é que eu controlo, pego coisas que eu desejo, como é que eu me comunico com o meio. Aí, como é que eu observo dentro dessa convivência a existência de alguém, alguém semelhante a mim. Então, quando eu passo ali dessa primeira fase, quando eu vou para os 2, 3 anos, como é que eu começo a enxergar o outro? Que vai pegar meu brinquedo, que vai brincar comigo, que vai querer o mesmo que eu, que vai sentar ao meu lado, que vai cantar, que eu vou abraçar, que tem sentimentos, assim como eu, que sente dor, que sente alegria. Como é que a gente vai partilhar? Que tem cabelo diferente de mim, que tem um rosto diferente, que fala diferente, que emite sons diferentes. A partir desse conviver, outro direito que eu preciso promover na educação infantil é o brincar. Brincar é coisa séria. E a gente precisa explicar isso às vezes para o mundo, né? Muitas vezes nas reuniões de pais, muitas vezes para as professoras, né? Para o meio. Brincar é a hora de eu escrever e falar o que eu estou sentindo. Então, vocês já viram aí muitas crianças brincando nessa primeira infância, elas narrando a brincadeira. Então, eu vou pegar o avião, ele vai subir, ele vai lá pro céu, agora ele tá voando, ele vai voltar. Eu narro aquilo que eu sinto. Eu, por exemplo, já vivenciei alguns momentos com crianças. Eu me lembro de uma aluninha que eu tive há muitos anos atrás, brincando com a boneca e dando comida para ela, entuchando a comida, assim como ela vivia aquilo. Quem já não viu criança imitando a professora? Com o dedinho em risque, né? Ó, hora de ver. Quando a criança conta uma história ali brincando sozinha ou com os colegas. Então, brincar é a maneira como eu narro o mundo. Eu falei no sentido de escrever o que é escrever mesmo, com palavras e sentimentos aquilo que eu vivo. É muito importante que quando os alunos estão brincando, nós estejamos muito atentos a eles, prestando atenção em tudo que eles fazem, anotando as suas falas, anotando os seus trejeitos, anotando os movimentos que eles fazem. Então, brincar é importante. É importante que eu dê o espaço para brincadeira livre, é importante que tenha as brincadeiras direcionadas, mas que sempre haja uma intenção pedagógica em relação a isso. O outro é o participar. A criança hoje, ela naturalmente é proativa e nessa idade, então, nem se fale, né? Esse dedinho em risco, esse olho mágico, que para mim não tem preço, não é? As crianças sentem e experimentam absolutamente tudo. Então, é preciso que as atividades propostas pela professora na educação infantil tenham este ponto-chave, a participação de todos. Então, numa discussão, num levantamento de hipóteses, na solução de problemas, né? Sugiro que vocês assistam um vídeo que tem aqui no YouTube, é uma entrevista da Constance Camille, em que ela fala sobre autonomia. Inclusive, ela narra um dos fatos na educação infantil de crianças, a professora sugerindo às crianças que precisavam buscar copos na cozinha. Todo mundo quer. Então, como é que a gente ia solucionar aquele problema? Então, eles decidiram que iam fazer a doletar. Escolhida a criança, quantos copos ele precisa buscar? Onde é? Então, situações do dia a dia, para que eles participem na tomada de decisões, nos combinados, nas resoluções de conflitos, na resolução das atividades. Essa ideia de que a criança passiva, esperando a minha comanda para fazer coisas, precisa ser revista pela gente, tá? Eu preciso que ela tome decisões. Essa autonomia precisa ser construída a partir daí. Outro direito da criança é explorar. Bom, isso naturalmente eles já fazem. Explorar o mundo.
Aliás, isto é uma competência que eu, como adulto, preciso relembrar. Eu preciso começar a olhar o mundo com olhos de criança. E é essa ideia de exploração que faz com que eles aprendam. É a minha dúvida que faz com que eles, faz com que eu possa aprender. Quer ver? Uma criança fica mais tempo entretida olhando tatu-bola do que olhando pra gente, né? Apesar de que hoje tem poucos tatu-bola por aí. Por quê? Porque ele é misterioso, ele tem um monte de perna, ele vira bola, depois ele fica reto, daí ele anda. E olha a formiga carregando comida ou folha. É fantástico. Como é que ela consegue carregar aquilo? Como é que ela consegue carregar algo que é muito pesado? Tá levando pra onde? Mas será que ela gosta daquilo? Será que ela vai dividir? Sabe essas perguntas que pra gente não fazem muito sentido, parecem bobas, mas que isto é aprender, isto é ler o mundo? Por que tá sol? Porque faz chuva, tem chuva? Por que é noite? Porque é dia? Como é que eu descubro e dou significado a isso? Como é que eu entendo as sensações e os sentimentos? Por que minha barriga dói? Por que que eu tô chorando? Por que que eu tô rindo? Por que que eu gosto do beijo e o abraço dos meus familiares? Por que que eu quero ser amigo? Por que que isto me agrada? Por que não? Como é que eu ligo e desligo alguma coisa? Como é que eu monto ou desmonto? Então, quais são as atividades que nós estamos fazendo aí para que eles possam explorar todos esses sentimentos? Então, e todo esse mundo? Fazer com que os bebês possam caminhar em texturas diferentes, possam tocar em coisas, possam experimentar, fazer produtos, cheirar, comer. As crianças possam fazer experimentos, observar situações de crescimento. Hoje as crianças são muito imediatistas até pela tecnologia que a gente tem. Sabe aquela boa e velha experiência que a gente fazia do feijão crescendo no algodão? Hoje a criança quer que esse feijão cresça em 2 minutos, porque, aliás, 2 minutos já é muito, né? Que é o tempo de eu passar na tela. Eu preciso que essas crianças participem e explorem este mundo. Sabe, deitar para ver nuvem, imaginar coisas, ver plantar alguma coisa e ver essa coisa crescer. Eu ser responsável por esse crescimento, acompanhar isso. Entender a passagem do tempo. Viver o tempo. É muito importante essa exploração. Isto são competências que eu preciso carregar lá para frente. Concentração, foco, admirar, fluir, né? Observar. Tudo isso que lá na frente vai fazer tanta falta que eu preciso trabalhar aqui. Expressar. Outro direito que a criança precisa trabalhar na educação infantil que a BNCC traz pra gente. Expressar-se. Falar, desenhar, me movimentar, chorar, emitir sons, todas as formas disso. Musicalizar. Quais são as formas de expressar uma ideia, um sentimento? Como dentro do meu grupo eu me faço presente e minha ideia se faz presente. Então, quando a professora faz questionamentos, quando nós admiramos o trabalho de todos, é muito importante, a gente vai lá e escuta cada um falando o que fez. Quando a gente pode produzir coisas e mostrar o que eu quero. Então, por isso, a ideia de estereótipos ou modelos prontos para responder a uma questão, isto tem que ser deixado de lado. Então, vamos resolver uma situação, um problema? Qual é a proposta de cada um? Qual é o tipo de registro que cada um pode fazer? Vamos ouvir a criança. Outro exemplo legal nesse sentido da expressão, né? Eu me lembro de um filho de uma amiga, muitos anos atrás, que na escola foi fazer o seu desenho, e aí, de um tempo pra cá, ele fazia o desenho e pintava tudo de preto. Fazia o desenho e pintava de preto em cima. A professora preocupada, já falou que ele tinha algum problema, porque usou preto, já tem que chamar Freud, né? Tá com problema. A coordenadora chamou a minha amiga, a mãe do menino, questionou se tinha um problema em família, e ela, como professora, falou: alguém perguntou pro meu filho por que ele estava se expressando dessa forma? Não, mas preto, traçado por cima, esse ato violento. Chama ele. Chamaram o menino, ele vem todo bonitão, né? Que ele gostava lá todo de um trejeito, era um menino muito falante, muito expansivo.
E aí a mãe perguntou, filho, por que você tá fazendo o seu desenho pintando de preto por cima? Porque tá de noite. Óbvio, né? Quer dizer, pra ele, pra gente, todo mundo tem vontade de rir e falar, não acredito que era isso. Pois é, gente, era isso. Ninguém perguntou pra ele. Ele estava expressando aquilo que ele aprendeu no desenho. Ele aprendeu o que era noite. A noite não envolve as coisas? Pois é, foi ali que ele registrou isso. Era a maneira como ele queria representar isso. À noite, o preto envolvendo tudo aquilo. Por isso é importante, ouça o que as crianças estão falando. Ouça as ideias dele. Permita que eles se expressem. Numa roda de histórias, deixe que eles contem as coisas, né? Uma vez um rapazinho também me contaram, uma professora me contou isso, que ela contou a história a verdadeira história dos 3 porquinhos da Companhia das Letrinhas. Vai lá e lê a história que vocês vão gostar. E lá pelas tantas, né, na história o lobo diz que tudo não passou de mal entendido e que ele só queria uma xícara de açúcar. No meio da história, o menino se levanta, põe a mão na cintura e criança pequena, quando põe a mão na cintura, lá vem. E ele olhou para a turma e disse, vocês não vão acreditar nesse lobo, né? Porque lobo não come açúcar. E aí uma outra menininha, amiga, no meio da roda, levanta e diz, mas a tia falou que a gente precisa ouvir os 2 lados. Vamos ouvir o que o lobo tem para falar. E os 2 sentaram intrigados para continuar ouvindo a professora. Ela não os interrompeu. Ela não brigou e disse, na hora da história não pode abrir a boca, não pode falar, não pode se mexer. Ela percebeu que ali havia um diálogo, uma interpretação do texto e de cada um e do ponto de vista de cada um. Fantástico. Então é preciso que eu abra esse espaço para expressar. E um dos itens também muito importantes, né? Outro direito, o último direito, é conhecer-se. Como desde o bebê eu conheço o meu corpo, os meus movimentos, os meus sentimentos, as minhas necessidades, como eu as controlo, como eu participo agora de um grupo social, como é que eu entendo os combinados, como é que eu controlo esses meus sentimentos e como é que eu convivo. Eu só vou conviver bem com o outro se eu me conhecer. E conhecer significa corpo, sentimentos e valores. Isso é muito importante. Então, o trabalho psicomotor não pode ser deixado de lado na educação infantil. A gente se preocupa tanto com a escrita lá na frente, mas se eu não tiver controle motor, eu não consigo escrever. O movimento, né? Vocês vão se preocupando, está juntando o B com A, mas e o movimento? E o controle? E a organização espacial? Para eu estar ali naquela folha, naquele espaço que você quer que eu ponha o desenho, ponha a letra, ponha um significado. Como é que eu controlo estes movimentos no espaço? Como é que eu me faço presente nesse espaço? Como é que as minhas ações, eu percebo que as minhas ações modificam o meio que eu estou inserido? Como é que eu entendo o meu lugar para poder compreender o lugar do outro? Isso é importante. Eu sou, ele também. E a gente vai ter que conviver no mesmo espaço. Como é que a gente existe nesse mesmo espaço até os maiores? E todos esses direitos vão ser trabalhados a partir, desenhado então pela BNCC, dos campos de experiência, que são 5. Eles estão ligados a essas noções que eu dei a vocês. Então é muito importante que eu planeje agora as minhas aulas, tendo como foco esses direitos, e para chegar neles os campos de experiência, e a partir destes campos que têm delimitados as habilidades para bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, eu busque estratégias que façam com que essas habilidades possam ser desenvolvidas para atingir esses objetivos, esses direitos de aprendizagem. Então, esta organização faz com que eu tenha um olhar avaliativo diferente, porque eu vou perceber, a partir do desenvolvimento da estratégia, como eles desenvolveram essa habilidade para atingir esse direito de aprendizagem de uma maneira progressiva. E eu vou, então, descrevendo, porque é este o
o documento que deve existir na educação infantil, eu vou descrevendo este processo de aprendizagem. O mais importante que a gente tem que guardar deste novo olhar que a BNCC nos propõe na educação infantil e daqui para frente tomar como forma para o nosso trabalho educação infantil é parte da formação do sujeito. Então, não é o pessoal da educação infantil e agora que o pessoal da escola do ensino fundamental, não. Fazemos parte, nosso planejamento precisa ser integrado. Não pode haver uma ruptura quando eu saio da educação infantil e passo para o ensino fundamental. É preciso que a educação infantil seja um espaço de vivências e experimentos para que essa criança construa quem ela é, entenda o mundo que ela está inserida e aí sim comece a tomar decisões e participar deste mundo. É preciso que eu desenvolva aprendizagens relacionadas ao saber, ao fazer, ao cuidar de si, ao cuidar do outro e a conviver. E isto só se dá pela prática, pela manipulação, pela articulação das coisas e dos saberes. Para isto, o professor precisa ter um plano de aula a partir de uma organização curricular que garanta os direitos de aprendizagem por meio dos campos de experiência. Esta é a educação infantil que eu preciso proporcionar hoje para as crianças. Um espaço em que elas experimentem a vida, porque muitos hoje, principalmente nas grandes cidades, só têm os espaços escolares para se desenvolver e para conhecer coisas diferenciadas do que um quadrado de muitas vezes 60, 80 metros quadrados ou um playground ali do parque. Então é preciso aprender isso, é preciso viver. Criança na educação infantil não precisa de altas tecnologias. Criança na educação infantil precisa correr, brincar, subir, descer, experimentar, se molhar, juntar, unir, olhar nuvem, olhar bicho, olhar planta, falar, levantar hipóteses, construir conhecimentos, ouvir histórias, compartilhar. Criança na educação infantil precisa aprender a observar o mundo e a si e ao outro. Essa é a nossa tarefa. Nos próximos encontros do Falando sobre Educação, toda terça-feira aqui no canal, nós vamos falar sobre os campos de experiência. Então, um programa para cada campo de experiência. Gostou? Então, agora é hora de curtir o vídeo, vai aí, na sineta, clica na sineta, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, deixe os seus comentários sobre este e fala aí o que você quer para os próximos encontros. Este é sempre um espaço de boas trocas e de boas conversas sobre educação. E não esquece, toda sexta é dia de ouvir histórias, tá bom? Espero vocês nos próximos encontros aqui no canal do Pita Educacional. Um super beijo para vocês e até a próxima.